Fala aí pessoal, professor Jackson aqui na voz. E hoje, você que é aí do sexto ano ou mais, né, mais avançado, vai ter a oportunidade de revisar esse conteúdo aqui. Esse conteúdo aqui é bem simples, né? A gente vai estar falando aqui de possibilidades, vamos estar falando de probabilidade, vamos estar falando aqui de porcentagem, tipos de gráfico, estatística, mais probabilidade, razões. Vamos estar falando aqui de também de diagrama de árvore ou até mesmo princípio fundamental da contagem, tá bom? Vamos começar já pelo princípio fundamental da contagem. Um casal pretende ter 3 filhos, sendo um por vez. Cada criança pode ser aqui do sexo feminino ou masculino, masculino ou feminino. Quantos é fácil? Quais é chato? Então vamos começar pela chatice. Galera, quantas são as possibilidades possíveis para o sexo da criança? Galera, quando ele está falando que ele quer saber quais, você vai ter que falar. Vamos pensar aqui. O primeiro filho vai ser do sexo masculino. E pronto, galera. E você vai se basear nisso. O segundo filho pode ser masculino ou feminino. O terceiro filho pode ser masculino ou feminino. O terceiro pode ser masculino ou feminino. Agora sim a gente tem as possibilidades. MMM, fechou? Masculino, masculino e masculino. Essa é a primeira possibilidade. Ele pergunta quantas e quais. Quais é essa? Quantas já foi uma. Agora vamos para MMF. 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 Agora vamos para MFM. Vamos lá. MFM. E por fim, MFF. MFF. Beleza, só que já foram quantas? 4 possibilidades. Só que você disse que começou com um menino. Agora, pessoal, vamos ter também que fazer com uma menina, começando com uma menina. Se começar com uma menina, vamos ter primeiro filho que vai nascer vai ser uma menina. O segundo vai ser tanto masculino ou feminino. O terceiro vai ser masculino ou feminino. O terceiro vai ser masculino ou feminino. Agora é só falar. F, M, M, F de novo, M de novo, F, 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 M ou F, F, F. Fechou? Vai fazendo esse diagrama aqui de árvore. F, M, M ou F, M, F. F, FM ou FFF. Fechou? Então, vamos lá. FF, FMM, FMF, FFM ou FFF. Isso aqui também deu 4 possibilidades. Agora, quais são? São essas. Quantas são? 4 mais 4. 4 mais 4 é igual a 8 possibilidades. Fechou? Então, questão aí bem simples de diagramas de árvore. Carla tem uma habilidade curiosa. Ela consegue abrir qualquer livro exatamente nas páginas centrais. Seus amigos resolveram testar essa habilidade e deram 50 livros para ela. E a Carla vai realizar o experimento. Ela acertou 23, dos 50, ela conseguiu acertar 23. Mantendo-se nas mesmas condições, qual é a probabilidade? Calcular a probabilidade é a coisa mais fácil do mundo. Probabilidade é igual às coisas que a questão estão pedindo fica em cima e o total de coisas fica embaixo. Então vamos lá. O que é que a questão quer? Probabilidade que Carla abra o próximo livro nas páginas centrais. Quantas vezes ela acerta? 23. Então é isso que a questão quer. De um total de quanto? De 50 livros. Acabou, pessoal.
Probabilidade vai até aqui. Vamos tentar simplificar por algum número? A gente não consegue, tá? 23 dá por 23 e só. 50 não dá por 23. Então a gente para por ali mesmo, tá? Fechou? Agora, caso não tenha esse item, a questão provavelmente vai estar em porcentagem. E para transformar uma fração em porcentagem é bem simples. Pega a fração e multiplica em cima, sempre por 100. O resultado de 23 vezes 100 dá 2.300. Dividido por 50. Sempre divide pelo de baixo. Corta um zero de cima e um zero de baixo, para ninguém ficar com ciúme. E vamos armar aqui, pessoal. 230 dividido por 5. Vou pegar apenas o 23. 5 vezes 4 dá 20. 20 para chegar em 23, falta 3, baixo 0. 5 vezes 6 dá 30. 30 menos 30 dá igual a 0. Acabou. Resposta, ó. 46%. Então, ou a resposta vai ser essa em fração, ou a resposta vai ser essa em porcentagem. Tranquilo, né, galera? Um treinamento de determinado time de futebol, das 150 batidas de pênaltis cobradas pelo atacante, o goleiro defendeu 30. Nessas condições, qual é a probabilidade? Probabilidade é igual a o que a questão está pedindo, né? Sobre o total de coisas. Que a questão está pedindo, sobre o total de coisas. Isso é a probabilidade. Vamos lá. A questão está pedindo a probabilidade do goleiro agarrar. Quantas ele agarra? 30. Então, probabilidade é igual a 30 sobre total de chutes, que foi quanto? 150. Acabou aqui? Sim, acabou por aqui. Mas, professor, não tem esse item. Então, você corta um zero de cima com um zero de baixo. Vai sobrar o que pra gente? 3 quinzeavos. Professor, continua não tendo essa resposta. Então é porque você tem que simplificar novamente. O 3 e o 15 estão na tabuada do 3. Por isso que eu estou simplificando por 3 em cima e 3 embaixo. 3 dividido por 3 dá 1. E 15 dividido por 3 dá igual a 5. Pronto. Se não tem essa resposta e nem essa, com certeza vai ter essa. Mas, professor, esqueci de avisar para o senhor que a resposta está em porcentagem. Ah, tá bom. Então, para transformar fração em porcentagem, o primeiro passo é multiplicar em cima por 100. 1 vezes 100 dá 100. E você divide pelo número de baixo, que no caso é o 5. Armando aqui a conta, 100 dividido para 5. Tabuada do 5 é muito fácil. 5 até chegar em 10. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 é igual a 0. Se tem 2 zeros aqui, faz sentido baixar um terceiro zero? Não. Então, esse terceiro zero vem para essa região chamada de quociente, tá bom? Então, a resposta foi igual a 20%. Então, se não tem essa resposta, se não tem ela, se não tem essa e se não tem essa, é porque vai ter essa. Beleza? Próxima questão. Galera, o Guilherme é muito alérgico. E ele fez um experimento. Olha nessa tabela. Quantidade de contatos que ele tem com animais e o número de vezes que ele espirra. Quando ele está com animais com pelos, se ele encontrar 50 animais, ele espirra 36 vezes. Quando ele tem contato com 50, ele espirra 36 vezes. Agora, se tiver pena, aí ele encontrou 35 e espirrou só 7 vezes. Pergunta é, nessas condições, qual é a probabilidade de Guilherme espirrar quando encontrar um gato? Gato tem pelo. Então, galera, vai ser a probabilidade de espirrar. Ou seja, o que é que a questão quer primeiro? Que ele espirre. Até porque, pessoal, 50 não pode ficar em cima, né? Não poderia ser P, probabilidade para os gatinhos. P é igual a
50 sobre 36, jamais o maior vai ficar em cima, tá bom? Então esquece. Ele quer a quantidade de espirros. Então, pessoal, 36 espirros sobre um total de 50 animais. Se não tiver essa resposta, simplifique em cima e embaixo por 2. Em cima vai dar 18 e embaixo vai dar 25. Mas, professor, não tem essa resposta, professor. Não tem. Aí você já sabe, né? O que é que você tem que fazer? Multiplique em cima por 100, depois divida por 25. Fechou? Se não tiver essa e nem essa, você vai transformar em porcentagem. Vamos agora para a probabilidade de encontrar um pombo. Ele espirra 7 vezes quando encontra animais com penas, de um total de 35. Fechou? Acabou. Essa é a probabilidade. Professor, não tem aqui no meu item. Divida em cima e embaixo pelo número que dá certo. No caso, o 7 só dá para dividir por 7. E o 35 dá também. Para ninguém ficar com ciúme, divida em cima e embaixo sempre pelo mesmo número. 7 dividido por 7 dá 1. 35 dividido por 7 dá 5. Beleza? Se não tem essa resposta, terá essa. Agora, se não tem nenhuma das duas, multiplica em cima por 100, depois divida pelo de baixo, 5. Tranquilo demais. Galera, o gráfico a seguir mostra bichos de estimação do 6º ano. A parte aqui dos 50% é a calopsita. Então, metade dos alunos tem calopsita. Aí, a parte mais aqui é do gato, e essa daqui, ó, do 20, é do cachorro. Então, o animal que menos os alunos do 6º ano tem, cachorro, depois vem gato, e o que está no pódio é a calopsita. Nessas condições, se há 120 alunos, quantos possuem calopsita? Galera, são 50% de 50% de 120. Como que eu calculo 50%? É só pegar metade. Metade de 120 é igual a 60. Fechou? Mas eu vou explicar de uma forma que daria para encontrar 20 e também o 30. Que é como? 50 por 100, sim. 50% é a mesma coisa de 50 sobre 100. Vira vezes de 120 do total. Então, 50% de 120 é igual a corta um zero de cima com um zero de baixo, corta um zero de cima com um zero de baixo, embaixo sobrou 1, em cima sobrou 5 vezes 12. 5 vezes 12 dá 60, né? Vamos lá. 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 5 vezes 1 dá 5 mais 1, 6. Resposta: 60 alunos têm calopsita. Calopsita, isso. Beleza? Mas se fosse 30, mas fosse 20, você também ia saber. Tranquilo? Vou botar aqui o 50 de volta. E vamos lá, informe o tipo de cada gráfico. Gráficos que tem linhas, gráfico de linhas, fácil. Gráfico que tem fatias, não é gráfico de pizza, tá? Formalmente é chamado de setores, tá bom? Gráfico de setores. Cada fatia dessa aqui, ó, é chamada de setor, beleza? Formalmente não tem gráfico de pizza, né? Quando você vê colunas em pé, barras em pé, já disse até o nome, chama de colunas. Fechou? Lembra aí como é que uma casa, como é que um prédio fica sustentado, como é que você fica em pé? Graças à sua coluna. Então, barras em pé você chama de colunas. Barras deitadas, tu pode chamar só de barras mesmo, tá? Não tem problema. Vamos lá agora em aleatório e não aleatório. Girar uma roleta numerada e observar o número que sai, galera, isso é muito aleatório.
Escolher um doce de dentro de um saco fechado. Galera, o saco está fechado. Não dá para saber qual doce vem. Isso é aleatório. Distribuir medalhas aos alunos. Isso é aleatório. Seguindo uma ordem alfabética? Não. Se você entregou para o Antônio, se não tiver mais ninguém com o a próxima é a Bia. Então, pessoal, eu sei que isso aqui não é aleatório, porque eu estou seguindo uma ordem alfabética, não é aleatório. Entregar bilhetes premiados, opa, até aí beleza, apenas para quem estiver nas primeiras filas, nas primeiras carteiras, não é aleatório, até porque isso aí nem vale, né, galera? Imagina, a pessoa vai ganhar um bilhete premiado só porque sentou na primeira fila, nas primeiras carteiras. Nada a ver, né? É injusto. Não é aleatório. Oitavo. Temos aqui esse gráfico aqui muito assustador de 2023 que diz que a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 ou mais anos, né? Galera, que sinistro, muita gente analfabeta. Gente, ele está perguntando só qual é a taxa aproximada de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais no norte e no centro-oeste, beleza? Vamos primeiro no norte. Galera, aqui o norte é o verde, tá bom? Aqui o norte. Bem aqui assim é 5. Bem aqui assim é 5,6. Então a gente pode dizer que daqui para cá vai fechar no 5,6? Não, vai ser mais. Então a gente pode dizer que fechou no 6, aproximadamente 6. Beleza? Então, norte, aproximadamente 6%. E o centro-oeste? O centro-oeste, galera, ele tá depois do 3, pertinho do 5, mas não chegou. Não chegou no 5, como se estivesse ali no meio, né? Ó. Depois do 3, passa 1, 4, 5. Então, pela lógica aqui, 5. Aliás, pela lógica não é 5, né? 5 seria bem aqui assim, foi mal. 5 é bem aqui assim. 4 é bem aqui assim. Fechou, agora sim. Em uma caixa com 100 clipes de papel, 5 deles estão defeituosos. Qual é a probabilidade de retirar-se ao acaso um clipe dessa caixa não ter defeitos? Galera, se eu tenho 100 e tiro 5 defeituosos, sobra para mim 95 que não está defeituoso. Fechou? Tranquilo? Beleza? Isso aqui em porcentagem dá quanto? 95%. Só não tem que multiplicar por 100? Tem, galera, mas quando embaixo já tem o 100, você não precisa fazer nada, né? Já está calculado para você aí. Um clipe dessas caixas ser defeituoso. Defeituoso é 5. Então a probabilidade, esqueci até de colocar aqui também, né? Probabilidade é igual a 5 sobre 100. Isso daqui dá o mesmo que 5%, porque já tem o 100 embaixo. Bem simples, hein? Vamos lá. No lançamento de um dado em forma de octaedro, ou seja, 8 faces de 1 a 8, qual é a probabilidade de sair um número múltiplo de 2? Os múltiplos de 2 são os pares, o 2, o 4, o 6 e o 8. Então a probabilidade de cair um número aqui, a gente tem quantas chances? 1, 2, 3, 4. Com 4 chances de um total de quantas faces? 8 faces. Fechou? Se não tiver essa resposta, simplifica por 4. 4 dividido para 4 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Isso daqui, ó, já está simplificado. Um número múltiplo de 3. Vamos lá os múltiplos de 3. Múltiplo de 3 é o 3, o 6 e o 9. Mas espera, não tem até o 9, só tem até o 8. Então elimina aqui. E a gente vê que a probabilidade disso acontecer são só 2 chances em um total de 8 possibilidades. Se não tiver essa resposta, multiplique em cima e embaixo por 2 e você vai encontrar 1 quarto. Beleza?
Questão 11 eu vou deixar para vocês, porque é aquela lá, diagrama de árvores, foi a primeira questão que eu fiz. Aqui parece aquela questão da menina lá que tem aquele superpoder mágico de abrir o livro sempre no meio, né? Na página central. E a terceira é de razão. Em um acampamento com 17 barracas, estão ocupadas em um total de 70. Então vamos lá, fica atento aí. Ocupados 17, total 70. Qual é a razão, ou seja, qual é a fração que representa o número de barracas reservadas? Opa, quantas barracas estão reservadas? 17. De um total de barracas de quanto? 70. Simples, hein? Essa questão aqui é muito simples. Sabe o que é mais simples? Tu deixar um like aí, né? Pra eu saber aí quem é você, se você tá assistindo mesmo. Fechou? Estuda também pelo livro, refaz essa revisão e eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu tiver te ajudado, já deixa o like aí. Eu já vou me despedindo. Até a próxima. Falou e fui.